Chama o arquiteto. Chama o arquiteto. Apoio. Refinar e Revestimentos em Caruaru. WhatsApp 81 99186 7266. Bom dia, senhoras e senhores. Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Vocês sabem qual é a cor ideal para se pintar uma fachada? Quem acompanha aqui a coluna Chama Arquiteto sabe que eu jamais elegeria uma cor ideal, né? Uma cor do ano, uma cor que é tendência, a cor específica para a fachada. Isso não existe porque depende de muita coisa. Depende da sua personalidade, depende das suas necessidades, da impressão que você quer causar para quem olha a sua casa. Depende de muita coisa, então não dá para chegar aqui e falar que a cor tal é a cor ideal. Isso não existe. O que eu vou fazer aqui na coluna de hoje é te dar algumas orientações, alguns caminhos, levantar alguns questionamentos para que você próprio consiga definir a sua cor ideal. Para começar, a minha sugestão é que você se afaste, veja a sua casa por completo e observe todos os elementos que compõem essa fachada, tá? Eles precisam ser levados em consideração. As cores desses elementos têm que ser levadas em consideração. Esses elementos são o quê? Os vidros, as esquadrias, qual tipo de iluminação que você está utilizando, o paisagismo que está em volta da sua casa, quais são as cores desse paisagismo, a cor do telhado, se ele tiver à mostra, a cor da calçada, tudo isso faz parte da sua fachada. Então tudo isso vai influenciar e você precisa levar tudo isso em consideração para escolher as cores que combinem, tá? Então, para a gente começar a afunilar esse quesito, deixa eu te dizer uma coisa, que é bem comum que a gente veja as fachadas pintadas com cores claras, com tons pastéis, um begezinho, uma areia, branco, um cinzinha claro. Bom, são cores que realmente funcionam com facilidade, mas eu preciso te contar que essas cores também sujam com facilidade e aí depois de 2, 3 anos você vai precisar retocar essa pintura. Ah, Plácido, então você está falando que o ideal é a gente pintar com cores escuras? Não. Porque as cores escuras, os tons mais vibrantes, tendem a se desbotar com mais facilidade e dentro de 2, 3 anos você também vai precisar fazer um retoque na pintura. Tá vendo, né? Que tudo tem prós e contras e é necessário que você faça a avaliação da sua necessidade. Eu, particularmente, eu não gosto muito, eu acho que não funciona muito quando a gente usa apenas uma cor para pintar a fachada inteira. É claro que deve haver exceções, mas no geral, para mim isso não funciona muito. É bom que você escolha mais de uma cor, mais de um tom. E um jeito certo, aliás, um jeito mais assertivo de se escolher essas duas cores é utilizando aquela velha técnica chamada de tom sobre tom. Se você tem acesso à internet, pode procurar no Google Círculo de Cores. Para escolher esse tom sobre tom, é só ver aquelas cores que ficam lado a lado, a gente consegue criar esse tom sobre tom. Aí você usa uma das cores para pintar a maior parte da fachada e os detalhes como borda de janela, como vigas, como os pilares, os detalhes você usa o segundo tom, tá? Vai dar mais movimento à sua casa, mais dinamismo, mais complexidade. Imagina uma fachada inteira, bem pesada, de uma única cor. Fica muito simples, sem complexidade, sem criatividade, sem movimento, monótono. Não é sempre que vai funcionar não, tá? Isso é bem arriscado você usar isso. Uma outra técnica que eu costumo utilizar é equilibrar quente e frio, os tons quentes e os tons frios. Para você conseguir visualizar o que eu estou falando, imagina que na fachada você está utilizando a textura de cimento queimado na cor cinza, que seria um material bem frio, né? Dá uma frieza no olhar. Para equilibrar, a gente também usa algum tom amadeirado, pode ser um revestimento de porcelanato amadeirado. Super funciona e você quase nunca vai errar se utilizar essa técnica, hein? Vai por mim. E aqui eu não posso deixar de falar sobre o branco. Mas Plácido, branco não suja muito? Suja. Mas eu particularmente tenho uma certa dificuldade em não utilizar o branco na fachada. Eu acho que o branco ele torna a casa mais minimalista, mais simples, porém não simplista, mais onipotente. Ela vai se destacar. Quando a luz do sol bate no branco, acaba que aquela edificação se destaca
das demais, tá? Então por isso que ela fica mais imponente, né? Mais forte, mais refrescante, mais fácil de fazer manutenção. Eu gosto muito do branco. É comum também a gente encontrar as fachadas brancas, porém tem essa questão da manutenção, né? Bom, como eu falei no início da coluna, cada caso é um caso, cada caso deve ser analisado e você tem que entender os prós e os contras e o que é o melhor para você. Tá? Então essas foram as dicas de hoje. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, pontualmente aqui no Manhã Cidade. Um beijo para todo mundo e até lá. Tchau. Chama o arquiteto. Chama o arquiteto. Apoio. Refinare Revestimentos em Caruaru. WhatsApp 81 99186 7266.